consegue ter a conexão com o cavalo? É para todo mundo? Não é para todo mundo? Eu tinha as minhas dúvidas, eu achava que precisava disso ou daquilo, eu pensava, para você ter a conexão com o cavalo, você tem que ter uma certa idade, ou um certo tipo de conhecimento, ou não sei o quê. Mas eu entendi que não. Pelo curso da Doma Índia que eu fiz, eu entendi que não era bem por aí. Eu preciso sim ter esses conhecimentos básicos que eu vou passar aqui no curso. E não vai ser assim, aulas maçantes, aulas, meu Deus, fisiologia que dá lá no curso de veterinário. Não é isso. É o que você precisa saber sobre cada tema, sobre cada coisa, para você entender como um cavalo pensa, sente e age. Não para você fazer uma cirurgia nele. Daí, como que se deu a Doma Índia, né? Não existiam cavalos aqui no Brasil. Os cavalos, eles foram trazidos pelos colonizadores. E os índios, então, nunca tinham visto aquele ser. E, de repente, eles estavam lá vivendo sua vida e chega um ser, um homem, né, que eles reconheceram mais ou menos o tronco do ser humano, porém, de uma forma diferente, uma forma meio bicho. E eles acharam, falaram, mas são deuses, né? Deve ser algum tipo de deus que tá vindo aqui castigar a gente ou alguma coisa. Porque eles não entendiam que eram dois seres, como eles não conheciam o cavalo, ver uma pessoa montada num cavalo e vindo para cima para destruir, eles não tinham percebido. Só que acharam que eram deuses. Só que foram passando os anos, foram passando os tempos, o cavalo, como não é nativo daqui, ele não tinha predador natural, foi se reproduzindo a ponto de virar uma praga. Daí, os índios começaram a ver o cavalo sem o ser humano. Como tinham muitos, estavam se reproduzindo, eles começaram a ver esses cavalos sem os seres humanos, e aí eles entenderam que existia um animal e que tinha um humano que montava nesse animal. Então eles passaram um certo tempo estudando esse animal, entendendo quem era aquele bicho, que eles ainda não tinham um nome, que eventualmente eles chamaram de carruel. Então começaram a estudar os carruelos, mas esse estudo não levou semanas, não levou meses. Foram 70 anos, mais ou menos, estudando cavalos sem ter contato direto com ele. Só observando como eles se comportavam naturalmente, como eles agiam, começando a criar uma relação, né? Eles percebiam que eles gostavam de alguns cereais, algumas coisas que não tinham tão fácil na natureza, e começaram a colocar em alguns lugares para os bichos irem se acostumando com a presença deles, né? Daí aos poucos eles foram fazendo isso, atraindo eles com grãos, com milho, com coisas que eles tinham, e fazendo cercados gigantes, que aos poucos eles iam diminuindo até ficar um potreiro, né? Um pasto enorme, que esses animais ficavam dentro. Daí eles falaram, beleza, agora alguém tem que ir lá domesticar esse bicho. E quem que eles colocavam para domesticar? As crianças. Era um rito de passagem de criança para ser adulto. Para você deixar de ser criança e virar um adulto, você tem que conseguir domar esse bicho. E as crianças, né, quando conseguiam domar, viravam um ser único, viravam os carrueltes, que eram as pessoas, o povo da tribo, que eram os domadores, que eram os cavaleiros. Só que não tinha técnica, não tinha estudo, não tinha doma, não tinha uma cartilha para se seguir. Era uma criança naquele espaço, eles conseguiram fazer um redondel um pouco menor, mas os parâmetros de hoje seriam um pasto enorme. E era essa criança solta ali dentro com aquele cavalo, e ela se virava, era 12 anos, 9 a 12 anos de idade que ela ia iniciar, e ele só voltava para a tribo quando tivesse montado nesse cavalo. Então, o domar o cavalo, se conectar com o cavalo, ele não tem a ver com a tua idade, ele não tem a ver, eu passei anos fazendo aula de equitação, disso, daquilo, eu sei técnica disso, daquilo, não é por aí. Você
tem que saber o básico para você compreender o animal. Mas para você realmente iniciar ali com ele, o que importa, o que mais precisa é você estar disponível, é você estar presente e é você respeitar. E de preferência que seja leve. Você vai mexer com um cavalo, que não seja tua obrigação mexer com ele. Não seja tua obrigação domar, tua obrigação montar. Que não tenha um prazo definido. Levava 5, 6, 7 anos para domar um cavalo. Na verdade, a doma ela é eterna, né? Enquanto o cavalo estiver vivo, ele está em fase de doma. Para ter esse início de conexão, você precisa de empatia, respeito, amor. Você só precisa ser recíproco ao que ele tem para você. Porque o cavalo tá ali para você. É só você também estar ali para ele. E aí na doma, eles, né, depois que eles aprenderam ali a domar tal, já tinham muitos cavalos domados, eles começaram a ganhar as guerras. Porque, diferentemente do homem ocidental, né, lá da Europa, dos colonizadores que trouxeram esses cavalos na doma bruta, os índios fizeram essa doma de conexão. Então os cavalos não eram mais a ferramenta de trabalho, de caminhar dele. Os cavalos passaram a ser o seu companheiro de vida. Então o carruete, que era o cavaleiro ali dos índios, ele tinha ali 1, 2 cavalos, e se o índio morresse, esses 2 cavalos que eram dele eram enterrados com ele. Assim como se ele perdesse seus 2 cavalos, ele também perdia a vida, porque eles eram um único ser. Não fazia sentido um viver sem outro. Então eles montavam ali sem nada, sem arreio, sem... Depois eles foram desenvolvendo, mas inicialmente sem nenhuma indumentária, sem corda, sem isso, sem aquilo. E fazia o que queria com o cavalo. Corria, parava, fazia o cavalo dar coice, fazia o cavalo deitar, fazia aquelas manobras, vocês já viram, mas aquela manobra de deitar assim no cavalo, assim. Então o cavalo vinha correndo e ele vinha meio deitado. Então os colonizadores olhavam e achavam que era só uma manada de cavalo louca, solta, correndo. Daí quando eles chegavam perto, os índios só levantavam e pá, flecha. Porque eles eram um. O coração bate como um só. E a confiança era tanta, que vocês vão ver mais pra frente como é o comportamento do cavalo, como que é o comportamento de manada, mas só um spoilerzinho. A confiança era tanta que os cavalos normalmente eles não deitam todos para dormir, porque eles precisam, pelo menos um ali, estar alerta, observando se tem algum perigo para avisar todo mundo. Ó, galera, bora correr. Mas eles confiavam tanto no índio, no ser humano, nos carruetes, que todos os cavalos da manada deitavam para dormir e dormiam profundo, e dormiam tranquilos. E por terem esse sono revigorante que os cavalos dos colonizadores não tinham, na hora da batalha, além de ter essa conexão a mais com o cavalo, eles ainda estavam muito mais preparados, muito mais energia. Eles não tinham medo do índio, eles tinham sintonia com eles, né? Então, essa é um pouco da história da doma índia e que me mostrou que para ter conexão com o cavalo, basta você gostar de cavalo. O resto a gente vai caminhando. Quanto maior conhecimento você tem, mais conexão você vai ter, no sentido de até mesmo prever o que o cavalo vai fazer. Muitas vezes eu tô andando e daí eu vejo, sei lá, uma sacolinha lá na frente, eu tô vendo que tá vindo um carro, ou tem um cachorro por ali, ou às vezes um tronco de árvore caído, uma poça d'água, alguma coisa, e eu já sei que o meu cavalo pode se assustar. Então eu já me concentro para ter uma energia positiva, porque o cavalo vai sentir a tua energia. Já me concentro para ter uma energia positiva, confiante, e já fico preparada para, caso ele se assuste, eu falar: ei, tá tudo bem. E se eu tenho essa conexão com ele, ele não vai fugir daquela coisa e sair
salve-se quem puder. Ele vai pedir pra mim ajuda, porque ele vai confiar em mim. Ele falar, ei, eu tô com medo, me ajuda. E aí que tá a diferença. Quem respeita o cavalo, quem conhece o cavalo, quem se conecta com o cavalo, vai saber quando ele tá te pedindo ajuda, vai ajudar ele e vocês vão seguir em harmonia. Quem não entende, quem não conhece, vai achar que é birra, vai achar que é mal educação, vai achar que é barda, vai bater, vai piorar a situação, vai estressar, ou a própria pessoa vai ficar com medo, vai só piorar a situação. Então a conexão, além de ser maravilhosa, de ser uma coisa que só vocês vão sentir, vai acontecer com vocês, vocês vão me contar. Eu quero ouvir os relatos. Além de ser indescritível, é uma segurança a mais. Porque você começa a ver o mundo como cavalo. Então você já vai saber do que ele pode ou não pode assustar antes dele assustar. O que ele pode ou não pode fazer antes dele fazer. E é isso. Até a próxima aula.